Bom, e hoje à tarde tem sessão plenária também. Vamos ver o que está previsto na pauta de julgamentos. Ordem social é o único tema previsto na pauta original divulgada para a tarde desta quarta-feira. É o retorno do julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todos os processos tratando de artigos do Código Florestal sobre os chamados espaços territoriais especialmente protegidos. O julgamento foi suspenso após a apresentação do relatório sobre o caso e as sustentações orais dos advogados, e deve ser retomada diretamente no voto do relator dos processos, ministro Luiz Fux. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, nesse caso hoje da tarde, o julgamento também vai ser em conjunto? Também em conjunto. A análise, inclusive, ela se iniciou conjuntamente. Na sessão em que esse processo foi chamado a julgamento, houve então a leitura do relatório, as partes também puderam se manifestar, inclusive os amigos da corte, que são aqueles terceiros que têm interesse no resultado final do processo e que foram admitidos, para participar do debate nessa qualidade de amigos da corte, para trazer as contribuições, tanto de pontos negativos quanto pontos positivos em relação à legislação. E aí nós vamos ter então, portanto, a continuidade da análise desse julgamento na sessão de hoje à tarde. Quais os principais questionamentos em questão? Bom, nós temos ao todo aí, são 5 ações. Uma é uma ação declaratória de constitucionalidade, a de número 42. Essa ação declaratória de constitucionalidade foi ajuizada pelo Partido Progressista e ela quer que o Supremo declare a constitucionalidade de todo o Código Florestal. Nas outras ações, que são ações diretas de inconstitucionalidade, 2 delas foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e uma foi apresentada pelo PSOL. Então, nas outras ações, o que se pede é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos. Portanto, Érico, o que se percebe é que tem argumentos aí nos 2 sentidos. Tem gente que entende que o novo Código Florestal, ele protege a diversidade, o meio ambiente, e que ele atende bem ao que a Constituição Federal estabelece no que diz respeito à proteção do meio ambiente. E já há uma outra corrente que entende que não, que o Código Florestal, ele acabou permitindo, por exemplo, a redução da reserva legal, em alguns casos permitiu que não haveria necessidade de fazer reconstrução da área que foi desmatada. A lei também trouxe previsão de algumas anistias em relação a desmatamentos que foi feitos anteriormente. Uma das ADIs, por exemplo, ela trata inclusive da dispensa da necessidade da reserva legal quando se está diante de empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, exploração de energia elétrica, implantação ou ampliação de ferrovias e rodovias. Então, nós temos pontos aí que tratam tanto da constitucionalidade da lei quanto da inconstitucionalidade. Os ministros hoje, então, devem debater esse tema. O julgamento, como nós vimos aí no Arte em Pauta, ele deve voltar, retomar a análise com o voto do ministro relator, e esses processos também são da relatoria do ministro Luiz Fux. Hoje pela manhã nós tivemos processo da relatoria do ministro Fux e hoje, agora à tarde também. Então, na sessão plenária de hoje, de um modo geral, nós tivemos pautas temáticas. Pela manhã, TV por assinatura e agora Código Florestal. Tá ótimo, Gisele. Amanhã, então, você volta para explicar para a gente aí qual foi a deliberação dos ministros. Volto, sim. Obrigada. Até amanhã. Até.